Boa noite, pessoal. Boa noite, quinto ano B. Vamos aqui fazer a correção da nossa atividade 14 de língua portuguesa. Atividade essa que foi realizada hoje, 31 de julho de 2020. Então, aqui ele traz uma introduçãozinha orientando você. Caro aluno, a habilidade de reconhecer as relações que as informações do texto mantêm entre si é fundamental para lhe tornar um bom leitor. Conseguimos estabelecer essas relações através dos conectivos que ligam as frases do texto. Por isso, buscaremos fazer a leitura e interpretação dos textos nas questões sugeridas, buscando perceber os sentidos que os conectivos estabelecem entre as informações do texto. Não se esqueça de que as pistas para se chegar às respostas estão nos próprios textos. Por isso, a atenção é fundamental. Então, questão 1 traz o texto. Leia o texto abaixo. Pepita, a piaba. Lá no fundo do rio vivia Pepita, uma piaba miudinha. Mas Pepita não gostava de ser assim. Ela queria ser grande, bem grandona. Tomou pílulas de vitamina, fez ginástica de peixe, mas nada, continuava miudinha. O que é isso? Uma rede? Uma rede no rio. Os pescadores? Ai, ai, ai. Foi um corre-corre. Foi uma nada, nada. Mas muitos peixes ficaram presos na rede. E Pepita? Pepita escapuliu. Ela nadou para bem longe dali. Então, aqui a questão 1 diz o seguinte. No trecho lá no fundo do rio, vivia Pepita, na linha 1. A expressão sublinhada dá a ideia de lá. A expressão sublinhada é lá. Lá dá sentido de causa, dá a ideia de causa, explicação, lugar ou tempo. Então, gente, lá no fundo do rio, então dá a ideia de lugar, né? Meus alunos, quando a gente está estudando para o SPAES, eu digo sempre a eles: quando tiver essas questões, se é de lugar vai ser, você se pergunta onde? Onde? No fundo do rio. Se o item destacado responde a pergunta onde, então você está falando de lugar. Quando, é tempo. Onde, lugar. Algumas dicas, tá bom que a gente está passando para você. Então, onde? Lá no fundo do rio. Então, trata-se da ideia de lugar. Entendeu? Então, vamos aqui mais um comentário. A questão pede para você identificar a ideia de que a palavra lá estabelece no texto. Perceba que o fundo do rio se refere a um lugar específico e que a palavra lá só reforça essa informação. Dessa forma, o item correto é o item C. Então, a dica da tia é: se a expressão responde à pergunta onde, trata-se da ideia de lugar. Onde, tia? Lá no fundo do rio. Então, essa palavra dá a ideia de lugar. Ok? Vamos à questão 2. Leia o texto abaixo. O velho escravo. Um velho escravo, já coxo e meio cego, voltava para o sítio quando o sol ia se pondo no horizonte. Repentinamente, ouvi um ruído que o deixou amedrontado. Era um leão que, de dentro da mata, o acompanhava, espreitando-o como um gato persegue um rato. Já era noite e o sítio ainda estava longe. Ao chegar em uma colina que terminava num grande precipício, sentou-se à beira dele.
pois suas pernas não suportavam mais o peso do seu corpo. Além disso, julgava estar mais a salvo naquele lugar. Como era noite sem estrelas nem lua, mais escura como um breu, o velho teve a ideia de colocar seu chapéu e paletó na ponta do cajado cravado no chão e deitou-se ao lado, já sem forças físicas. O leão, que seguira de mansinho, aproximou-se do local e, como estava muito escuro, pensou que o velho que via em pé era o velho escravo. Num salto felino, jogou-se sobre o improvisado espantalho. Como estava rente ao precipício, rolou morro abaixo, indo parar no fundo do abismo que a própria natureza lhe preparara. O velho pôde assim dormir tranquilo a noite toda, para, na manhã seguinte, prosseguir na sua caminhada, agora sem a ameaça da fera. Então vamos ver o que ele quer. Leia o trecho novamente. O leão aqui o seguira de mansinho, aproximando-se do local. A expressão destacada possui sentido de mansinho, causa, modo, lugar e tempo. Gente, ó, o leão que o seguira de mansinho. Então, de mansinho é a maneira, né? É o modo como o leão o seguiu. Como foi que o leão seguiu? De mansinho. Então, é o modo. É a maneira como o leão vinha seguindo o homem, certo? Então, quando for essas questões que se referir a modo, você se pergunta como. Como foi que o leão seguiu? De mansinho. Então, quando a resposta, quando a expressão responde a pergunta como, trata-se de modo. O que é o modo, tia? É a maneira como se faz uma coisa, né? Eu digo, lê esse texto atenciosamente. Então, atenciosamente é o modo, é a maneira. Aqui, como foi que o leão seguiu ele? De mansinho. Como? Então, quando responde a pergunta como, trata-se do modo, ok? Continuando. Questão 3. Leia novamente o trecho. O velho pôde assim dormir tranquilo a noite toda, para, na manhã seguinte, prosseguir na sua caminhada, agora sem ameaça da fera. Linha 17. A expressão destacada possui sentido de. Então, a expressão destacada aqui é para, causa, consequência, tempo, finalidade. Gente, aqui, ó, para, trata-se de uma finalidade, né? O velho pôde assim dormir tranquilo a noite toda. Para quê? Então, se eu pergunto para quê, é finalidade, né? Se eu digo assim, para que serve essa lapiseira? Se eu estou perguntando para que serve, eu tô querendo saber a finalidade dela, né? Então, para quê? Para que na manhã seguinte prosseguisse sua caminhada. Então, eu estou me referindo à finalidade. No caso aqui, para, da ideia de finalidade. Entenderam por quê? Se a gente diz logo assim, para que serve? Para que serve é sinônimo de finalidade. Tá ok? Então, essa é a correção da nossa atividade 14 de língua portuguesa. Espero ter ajudado aí na compreensão desses conectivos do texto, né? Conectivos do texto que ajuda você a entender o texto, que cai muito no SPAES. Esse tipo de questão cai bastante, para você dizer se a palavra dá a ideia de lugar, de modo, de tempo. Então, é bom vocês já irem se familiarizando mesmo com esse tipo de questão, porque com certeza cai 2, 3 no SPAES semelhante. Um abraço.